Você já se pegou pensando em como uma grande parte da sua vida parece ser guiada não pelas suas próprias vontades, mas pelo medo do que os outros vão pensar ou dizer a seu respeito? É uma sensação comum, quase universal. Muitas, sem perceber, vivemos como se estivéssemos dentro de uma prisão invisível, cujas paredes são construídas pelas expectativas alheias e pelo peso do julgamento social. Imagine por um momento que você tem um desejo profundo, talvez usar roupas vibrantes e diferentes que te fazem sentir feliz, mas desiste no último minuto. Por quê? Porque um pensamento intrusivo surge. O que fulano vai achar? Ou será que vão rir de mim? Ou, quem sabe, você alimenta um sonho grandioso, como o de se tornar um artista, um escritor ou um músico, mas acaba optando por uma profissão que considera mais segura ou mais respeitável aos olhos da sua família ou da sociedade. Essa é a essência da nossa prisão. Suas decisões mais íntimas, suas aspirações mais autênticas e até mesmo sua felicidade genuína são moldadas e limitadas pela percepção dos outros, em vez de serem guiadas pelo seu próprio coração. Mas, e se eu te dissesse que a chave para abrir essa prisão e se libertar de vez desse peso esteve sempre, desde o início, bem ao seu alcance, guardada dentro de você? Este vídeo, que explora os ensinamentos de mestres em liberdade emocional, vai te guiar por essa jornada de autodescoberta. A grande questão é, o que realmente acontece quando você decide parar de se importar de forma excessiva com as críticas e os elogios que vêm de fora? A resposta é algo verdadeiramente mágico e transformador. Você finalmente começa a se reconectar com a sua verdadeira essência. Não a versão que o mundo, seus pais, seus amigos ou a sociedade esperam que você seja, mas sim aquela pessoa autêntica, com seus próprios desejos, talentos e propósitos, que sua alma já reconhece desde o primeiro dia da sua vida. É sobre parar de apenas existir e começar a viver plenamente, por você e para você. Desenvolvimento, desvendando as correntes do medo e cultivando a autenticidade e o medo da opinião alheia. Como essa preocupação nos limita, vamos mergulhar um pouco mais fundo na forma como o medo da opinião alheia se manifesta e nos aprisiona em nosso dia a dia. Você já parou para observar quantas das suas escolhas mais importantes na vida, desde as pequenas até as grandes, foram feitas não porque elas ressoavam com seus próprios anseios e paixões, mas porque você estava paralisado pelo temor do que os outros iriam pensar, dizer ou julgar? Esse medo é uma força poderosa que muitas vezes atua de forma silenciosa, sabotando nossa autenticidade e nos afastando do nosso verdadeiro eu. Qual é o medo da opinião alheia? É uma preocupação excessiva e constante com a forma como as outras pessoas te veem e te julgam. Essa preocupação se torna tão grande que ela começa a ditar suas ações, suas palavras e até seus sonhos, impedindo-o de seguir o caminho que realmente deseja. Pense em situações do dia a dia. Você quer expressar uma ideia diferente em uma reunião, mas se cala com medo de parecer bobo ou errado. Você quer pintar seu cabelo de uma cor vibrante, mas hesita com receio dos comentários na rua. Isso é um medo da opinião alheia em ação. Por que esse medo nos afeta tanto? A raiz desse comportamento é profunda, e em grande parte vem da nossa infância. Desde que éramos muito pequenos, fomos condicionados a buscar aprovação. Lembre-se de quando uma simples palavra de incentivo dos seus pais ou professores trazia uma alegria imensa, e um olhar de desaprovação podia mudar completamente o seu humor. Aprendemos então que ser aceito e elogiado era sinônimo de segurança e amor. Essa programação nos levou a acreditar que nosso valor pessoal dependia diretamente do que os outros pensavam de nós. Isso se internalizou, e mesmo adultos, continuamos com essa programação inconsciente, buscando validação externa como se fosse oxigênio para nossa existência. Como esse medo se manifesta na prática? Ele assume diversas formas em nossas vidas, muitas vezes de maneiras sutis que nem percebemos. Na escolha de uma carreira. Talvez você tenha um talento incrível para a música, ou um desejo ardente de ser um artesão, mas optou por seguir uma profissão que seus pais consideravam mais respeitável ou mais lucrativa, como engenharia ou advocacia. Por exemplo, você adorava passar horas tocando violão, sonhando em viver da sua arte. No entanto, sua família, preocupada com sua segurança financeira e com o que os vizinhos diriam, te incentivou fortemente a fazer direito. Você, para não desapontá-los e para ser visto como alguém bem-sucedido, cedeu e hoje se sente infeliz e incompleto no seu trabalho, nos relacionamentos. Já aconteceu de você permanecer em um relacionamento amoroso ou em uma amizade que já não te faz bem?
apenas para evitar o desconforto dos questionamentos sociais ou o estigma de estar sozinho? O medo do julgamento pode te prender a situações que drenam sua energia, como continuar casado ou casada sem amor verdadeiro por temer o fracasso, ou os comentários de amigos e parentes se decidir partir, na sua forma de expressar quem você é. Quantas vezes você se calou diante de uma conversa, onde discordava profundamente de algo, apenas para não ser rotulado como estranho, radical ou fora do padrão? Ou você deixou de usar uma roupa que ama, de cortar o cabelo de um jeito diferente, ou de defender uma causa que acredita, por medo da crítica ou da piada? Esse é o medo de não se encaixar no molde que alguém projetou para você e um pensamento realmente perturbador, não é? Quando olhamos mais de perto, percebemos que uma grande parte da nossa energia vital, do nosso tempo e até mesmo da nossa saúde emocional, é desperdiçada em um esforço contínuo para manter uma imagem perfeita, para buscar incansavelmente a aprovação alheia, ou para evitar a todo custo a rejeição. Mas e o mais curioso disso tudo? A aprovação que buscamos tão desesperadamente é na verdade algo extremamente volátil, tão instável quanto o vento. Pense comigo. Hoje, alguém pode te aplaudir, te elogiar e te colocar num pedestal. Amanhã, essa mesma pessoa, por qualquer motivo, pode virar as costas, te criticar e te julgar. Então o autor nos faz uma pergunta crucial. Vale mesmo a pena moldar e direcionar toda a sua vida em torno de algo tão efêmero e instável? A resposta, ao refletirmos com sinceridade, é um sonoro não. A jornada de desapego do autor, elogios e críticas, apenas sons ao vento. O próprio autor, que hoje é reconhecido como um dos maiores mestres em liberdade emocional, compartilha que quando era mais jovem e no início de sua carreira, também caiu nessa mesma armadilha do medo da opinião alheia. Quando ele estava construindo sua reputação, escrevendo livros, concedendo entrevistas e aparecendo em talk shows, ele se preocupava demais com o que a imprensa e o público iriam dizer. O que acontecia com ele? Quando um jornalista escrevia algo positivo sobre seu trabalho, ele se sentia grande, poderoso, quase invencível, mas bastava uma única crítica negativa, um comentário desfavorável, para que ele passasse horas e até dias remoendo, questionando o valor de todo o seu trabalho e duvidando de si mesmo. Ele era como um barco sem leme, completamente à mercê das marés externas, ora elevado pelos elogios, ora afundado pelas críticas. Como ele mudou essa percepção? Foi um momento de profunda reflexão que ele percebeu algo que mudaria completamente sua trajetória de vida. Ele compreendeu que a opinião dos outros sobre ele não dizia respeito a ele, mas sim a quem estava emitindo a opinião. Essa é uma ideia libertadora. Pense bem, se alguém em um momento de raiva te chama de idiota, isso automaticamente te transforma em um idiota? É claro que não. Da mesma forma, se alguém te diz que você é brilhante e o mais inteligente da sala, isso realmente faz de você brilhante? Ou é apenas uma percepção daquela pessoa? É claro que não. Esses rótulos, sejam eles positivos ou negativos, são apenas projeções da mente daquela pessoa que os diz. São como filtros coloridos que ela usa, criados por suas próprias experiências de vida, suas frustrações, seus medos, suas alegrias e suas expectativas. Mas nós, na nossa inocência e na nossa busca por aceitação, muitas vezes aceitamos esses rótulos como verdades absolutas e carregamos o peso deles em nossos ombros, como se fossem uma pesada mochila. O autor nos convida a uma reflexão profunda. Quantas vezes você hesitou em dizer um não claro e firme, porque estava preocupado em parecer egoísta ou desagradável? Quantas vezes você disse um sim para evitar desapontar alguém, mesmo que isso significasse trair seus próprios desejos, seus planos, ou até seus valores mais profundos? A dura verdade é que, enquanto você continuar agindo principalmente para agradar aos outros, você jamais experimentará a verdadeira liberdade. Você será, como ele descreve, um fantoche, cujos fios são constantemente manipulados pelas opiniões e expectativas externas. Agora, imagine a sua vida de uma forma different. Imagine como seria acordar pela manhã e, em vez de se preocupar com a pergunta que as pessoas vão dizer se eu fizer isso, você se perguntasse o que o meu coração realmente quer neste momento. Qual é o próximo passo que me aproxima da minha verdadeira essência, daquilo que eu realmente sou? Onde essa liberdade começa a se manifestar? Dentro de você, nas suas escolhas diárias, nas suas perguntas internas. Não é uma sensação incrivelmente libertadora só de imaginar essa possibilidade? As pessoas que realmente causam um impacto duradouro no mundo não são aquelas que gastam seus dias tentando desesperadamente se encaixar em moldes pré-existentes.
Pelo contrário, são aquelas que têm a coragem de ousar ser autênticas, de serem elas mesmas em sua totalidade, com suas peculiaridades e suas verdades. Pense no exemplo de Vincent van Gogh, quando ele estava vivo. Ele morreu sem vender praticamente nenhum de seus quadros. Seus contemporâneos, em sua maioria, não reconheceram o gênio que ele era. Mas hoje, o mundo inteiro reconhece e celebra o valor inestimável da sua arte. Por quê? Porque ele não pintava para impressionar críticos de arte ou para agradar aos ricos colecionadores. Ele pintava porque a pintura era sua alma, o seu propósito de vida. Era a forma mais pura e genuína de sua expressão interior. E isso, no final das contas, é o que verdadeiramente importa e transcende o tempo. O veneno silencioso da aprovação e a força da verdade. Inevitável o medo da opinião alheia atua como um veneno silencioso em nossas vidas. Ele não faz barulho, mas seus efeitos são devastadores. Ele paralisa nossos sonhos, impedindo-nos de dar o primeiro passo em direção ao que realmente desejamos. Ele destrói relacionamentos genuínos, pois nos força a usar uma máscara e as pessoas acabam se conectando com essa versão falsa de nós mesmos, não com quem realmente somos. E pior ainda, ele sufoca nosso entusiasmo e nossa alegria de viver, transformando a vida em uma busca exaustiva por validação externa. Pense em quantas pessoas você conhece, ou talvez você mesmo esteja vivendo assim, neste exato momento, que estão presas em vidas que nem sequer escolheram de verdade. Gente que está em empregos que odeiam profundamente, em cidades onde não querem estar, mantendo amizades que drenam suas energias e as deixam exaustas. Tudo isso apenas porque não querem ser julgadas, criticadas ou desapontadas. Mas aqui vai, uma verdade poderosa e libertadora. Você nunca, jamais, vai conseguir agradar a todos. Você pode ser a pessoa mais gentil, a mais dedicada, a mais esforçada, a mais amável do planeta. Ainda assim, sempre, sem exceção, vai haver alguém que vai te criticar, te julgar ou te rejeitar. É uma realidade inevitável da vida. Então, diante disso, o autor pergunta: por que não viver a sua vida do seu jeito? Por que não seguir o chamado mais profundo da sua alma, mesmo que isso signifique, sim, desapontar algumas pessoas pelo caminho? O autor nos convida a refletir com uma metáfora simples, mas muito ilustrativa. Imagine que alguém chega para você e diz: a partir de hoje, você é um carro. Isso faz de você um carro? É claro que não. Então por que você permitiria que alguém te chamasse de incompetente, inadequado ou fracassado e você aceitasse essas palavras como uma verdade sobre quem você é? Essas palavras, sejam elas duras ou doces, só têm poder se você dar permissão a elas para que entrem e se instalem em sua mente e em seu coração. Verdadeira liberdade surge quando você aprende a tratar elogios e críticas exatamente da mesma forma como os sons no vento. Nem as palavras doces e açucaradas devem inflar o seu ego, fazendo você se sentir superior. E da mesma forma, nem as palavras duras e ásperas devem te ferir profundamente ou te abalar. Quando você consegue alcançar esse ponto de equilíbrio onde sua felicidade e seu valor não dependem do que os outros dizem, algo mágico acontece. Você se torna inabalável, ou seja, nada externo tem o poder de te derrubar ou de mudar quem você é por dentro. É claro que essa mudança não é fácil. Fomos condicionados, desde muito cedo, a buscar aprovação. Quando éramos crianças, aprendemos que ser aceito pelo grupo, pelos pais, pelos professores, era quase uma questão de sobrevivência emocional. Mas agora você é adulto e, como adulto, você tem a escolha e o poder de reprogramar esse condicionamento antigo. Você pode decidir, a partir de hoje, que vai viver em total alinhamento com a sua verdade interior, e não mais com as expectativas dos outros. Para começar essa jornada, o autor sugere um exercício poderoso. Pergunte a si mesmo: o que eu faria se não tivesse absolutamente nenhum medo da opinião alheia? Qual decisão eu tomaria hoje se eu soubesse que não haveria absolutamente ninguém para me julgar por isso? Que tipo de vida eu escolheria para mim se eu fosse completamente livre de amarras e expectativas externas? Essas perguntas podem ser um pouco desconfortáveis no início, pois te confrontam com suas verdades mais profundas. Mas elas são o primeiro e mais importante passo para romper as correntes invisíveis que te prendem. Você tem duas opções. Pode passar a vida inteira tentando agradar a todos, tentando ser amado e aceito por todos, ou pode decidir ser você mesmo, do jeito mais autêntico, verdadeiro e imperfeito possível. As pessoas podem te amar ou te odiar por isso, mas uma coisa é certa: finalmente, você estará vivendo de verdade
a busca incansável por aprovação, uma armadilha emocional. Vamos nos aprofundar um pouco mais na razão pela qual buscamos aprovação, como se ela fosse o ar que respiramos. Você já se perguntou por que temos essa necessidade quase desesperada de sermos aceitos, de pertencermos? Por que fazemos tantas concessões? Ou seja, abrimos mão de nossos desejos e valores, e tantas renúncias silenciosas apenas para ouvir um "estou orgulhoso de você" ou um "você fez a escolha certa"? É como se a aprovação externa fosse uma substância invisível que nos mantém vivos, mas que, paradoxalmente, está nos sufocando lentamente. Quando essa necessidade se forma, ela começa muito cedo, na infância. Como isso acontece? Quando éramos crianças, um simples sorriso, um abraço, ou até mesmo um olhar de desaprovação de nossos pais, cuidadores ou professores, podia mudar completamente o nosso pequeno mundo. Aos poucos, fomos programados para acreditar que nosso valor, nossa bondade e nossa aceitabilidade dependiam fundamentalmente do que os outros pensavam de nós. Crescemos com a ideia de que precisamos ser bons para sermos amados. Mas surge uma pergunta essencial: o que significa ser bom? Bom para quem? Essa é a reflexão que o autor nos propõe. O autor compartilha um período em sua própria vida em que estava em ascensão profissional como autor. Seus livros faziam sucesso, suas palestras estavam sempre lotadas, e as pessoas o paravam na rua para agradecer. Era um momento em que ele deveria se sentir em paz e feliz, certo? Mas dentro dele, havia uma inquietação constante. Cada crítica que recebia, por menor que fosse, o abalava profundamente. Ele podia receber 100 elogios em um único dia, mas bastava uma única pessoa dizer: "Olha, isso que você escreveu não faz sentido", para que ele perdesse o sono e removesse aquela frase por horas a fio. Foi então que um dia ele teve uma experiência que mudou completamente sua visão sobre a aprovação. Ele estava em Maui, caminhando pela praia, e observou uma mãe com uma criança pequena. O garotinho estava construindo um castelo de areia com um entusiasmo contagiante. O autor ficou ali, observando-o moldar as torres, os muros, os detalhes, com conchinhas. A mãe assistia de longe, sorrindo. Mas então, uma grande onda veio e destruiu tudo. Em um instante, o castelo desmoronou. O autor se preparou para ver a criança chorar, espernear, se frustrar, como é comum em crianças. Mas, para sua surpresa, o menino apenas olhou para a água, depois para as próprias mãos, e sem nenhum drama, sem raiva, sem se importar-se. Alguém estava assistindo ou se aprovava o que ele fazia, começou a construir tudo de novo. O que ele percebeu naquele momento? Ele percebeu algo muito profundo e verdadeiro. O menino não estava construindo para ser aplaudido, nem para provar nada a ninguém. Ele estava construindo porque a própria ação de construir era a alegria dele. Onde reside a lição aqui? Será que não é exatamente isso que nos falta na vida? Fazer as coisas não para receber aplausos, curtidas nas redes sociais ou reconhecimento externo, mas sim porque elas ressoam profundamente com quem realmente somos e nos trazem alegria genuína? O grande problema é que, quando vivemos em função da aprovação alheia, nossa felicidade se torna refém de fatores externos. É como se estivéssemos em uma prisão invisível, esperando que alguém de fora venha e abra a porta para nós. Mas a verdade é que a chave para essa prisão sempre esteve do lado de dentro, em nossas próprias mãos. Preciso te dizer uma verdade que talvez doa um pouco, mas que é fundamental para a sua liberdade. Por mais que você tente, você nunca vai conseguir agradar a todos. É uma missão impossível. Você pode passar a vida inteira tentando ser a pessoa perfeita, tentando se encaixar em todos os padrões, mas sempre, invariavelmente, haverá alguém que vai te criticar, te julgar, ou vai distorcer suas intenções. A questão central, então, é: você vai continuar dançando conforme a música dos outros, seguindo o ritmo imposto, ou vai finalmente começar a ouvir a melodia da sua própria alma? O autor compartilha a história de Susan, uma mulher que ele conheceu em uma palestra em Las Vegas. Ela se levantou no meio da plateia e, com lágrimas nos olhos, disse: "Passei 40 anos da minha vida tentando ser a filha perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita. Abri mão dos meus sonhos, engoli minha dor e fingi ser feliz, só para não decepcionar ninguém. Mas agora, aos 62 anos, percebo que nunca vivi de verdade. Eu não sei quem eu sou." O auditório ficou em silêncio, pois muitos ali se identificaram com aquela dor. O autor, olhando para ela, disse: "Susan, você ainda está respirando, não?" "Está. Então você tem tempo. Você pode começar agora, mas primeiro você precisa fazer uma escolha. Você vai viver para ser aprovada ou para ser livre?" Essa é a escolha que todos nós temos que fazer, em algum momento da vida. Aprovação
ou liberdade. Não é possível ter os dois ao mesmo tempo, porque a liberdade exige coragem. Coragem para ser mal interpretado. Coragem para desapontar algumas pessoas que talvez esperem algo diferente de você. Coragem para ouvir críticas, sem permitir que elas te definam ou te diminuam. Mas aqui está o grande segredo. Quando você para de buscar aprovação externa, você começa a atrair as pessoas certas para a sua vida. As pessoas que te amam não pelo que você faz por elas, mas por quem você é de verdade. E esse é o infinitamente mais valioso e duradouro do que qualquer aplauso superficial. Então, mais uma vez, eu te pergunto: quantas decisões importantes na sua vida foram tomadas pelo medo de desapontar alguém? Quantas vezes você deixou de dizer o que sentia, deixou de seguir um sonho que ardia em seu coração, deixou de ser autêntico e verdadeiro, apenas para ser aceito? E, o mais importante, até quando você vai continuar vivendo dessa forma? Talvez você esteja pensando: mas se eu parar de buscar aprovação, as pessoas vão me rejeitar, vão se afastar de mim. E pode até ser que algumas pessoas se afastem sim, mas preste muita atenção nisso. Quem se afasta quando finalmente mostra quem realmente é, nunca esteve de verdade ao seu lado. A questão central é esta: você prefere ser amado por uma máscara que você criou, ou por sua verdadeira face, com suas imperfeições e sua beleza genuína? Eu sei que não é fácil desapegar dessa necessidade de aprovação post-Tevló, mas quando você finalmente solta o peso dessa necessidade, algo extraordinário acontece. Voca descobre, para sua surpresa, que já era suficiente o tempo todo. No fundo, essa busca por aprovação é apenas um reflexo de uma crença equivocada, a de que não somos bons o bastante, que precisamos de algo externo para nos completar. Mas a verdade fundamental é que você não precisa provar nada para ninguém. Você já nasceu inteiro, completo, e é digno de amor e respeito. Exatamente. Como Voca, pense nisso. O universo não comete erros. E se você está aqui, neste mundo, é porque tem um papel único e especial a desempenhar. Então por que desperdiçar essa oportunidade, tentando ser uma cópia mal feita das expectativas alheias? Desapego do resultado. A liberdade que nasce da confiança. Vamos agora explorar um dos pilares mais importantes da verdadeira liberdade: o desapego do resultado. Pouca gente realmente percebe, mas a liberdade mais profunda começa quando você consegue se desprender da necessidade de controlar ou se fixar em como as coisas vão terminar. Você já parou para refletir o quanto está preso aos resultados? Na sua vida, o quanto seu humor, sua paz interior e até mesmo seu amor próprio oscilam e mudam, dependendo de como as coisas acontecem ou de como as pessoas reagem. Qual é o apego ao resultado? É quando a sua felicidade, sua validação e seu valor pessoal ficam completamente condicionados ao sucesso, à aprovação ou a um desfecho específico de uma situação. Por exemplo, você pode começar o dia super animado com um projeto, mas se uma mensagem importante não for respondida do jeito que você esperava, sua segurança e sua paz podem desmoronar. Ou você se esforça ao máximo em um trabalho, dedica horas e energia, mas se ele não for reconhecido com um elogio ou uma promoção, você sente que todo o seu esforço foi em vão e se considera um fracassado. Essa é a prisão invisível, na qual muitos de nós vivem: a obsessão por controlar resultados. Por que isso nos prende? A verdade é que passamos a maior parte do nosso tempo e energia tentando controlar o incontrolável. Tentamos prever o futuro, antecipar reações das pessoas, garantir a aprovação de todos e evitar a todo custo a rejeição ou o fracasso. Mas tudo isso é uma ilusão. O controle é uma miragem que, em vez de nos dar segurança, nos afasta do presente e nos mantém em um estado constante de ansiedade e preocupação. O preço que pagamos por essa tentativa de controle é altíssimo. Cada vez que nos apegamos fanaticamente ao resultado, nos afastamos da verdadeira liberdade. O autor nos compartilha um momento muito marcante em sua própria vida que o ensinou sobre isso de uma maneira profunda. Quando foi isso? Anos atrás, ele estava escrevendo um livro que era de extrema importância pessoal para ele. Ele se sentava todos os dias diante de uma folha em branco e derramava ali tudo o que acreditava, tudo o que havia aprendido ao longo de sua vida. Era um processo exaustivo, mas ao mesmo tempo sagrado. Ele sentia que estava em total alinhamento com seu propósito. Quando o livro foi finalmente lançado, ele, como qualquer autor, esperava que as pessoas sentissem a mesma conexão que ele sentiu ao escrevê-lo. Ele esperava críticas positivas, que o livro estivesse nas listas de mais vendidos, e muito reconhecimento. Mas a realidade foi diferente do esperado. As primeiras resenhas foram mistas. Alguns leitores amaram,
Outros criticaram duramente. Ele se lembra de sentar diante da tela do computador lendo uma crítica que dizia: o autor só escreve isso para vender livros. Não há nada de novo aqui. Aquela frase o atingiu como uma facada. Ele pensou: será que estou me enganando a mim mesmo? Será que meu trabalho não tem valor? Ele passou dias remoendo essa crítica. Como ele encontrou a liberdade nesse momento? Uma tarde, enquanto caminhava pela praia em Maui, um pensamento veio como um sussurro em sua mente. Você está apegado ao resultado. Está medindo o seu valor por algo que não pode controlar. Naquele instante, ele percebeu o erro. Ele não escreveu aquele livro para ser aplaudido ou para vender milhões. Ele escreveu porque escrever era o que sua alma precisava fazer. De criar, de colocar suas ideias no papel, já era o presente, a recompensa em si. O resultado, fosse sucesso ou fracasso aos olhos do mundo, era apenas um detalhe. E ele afirma que esse foi um dos momentos mais libertadores de sua vida. Pense comigo, quantas vezes você se dedicou com amor e verdade a algo, um trabalho, um projeto, um relacionamento mas, porque não recebeu o reconhecimento esperado, sentiu como se todo o esforço tivesse sido em vão? Quantas vezes você deixou de fazer algo que seu coração queria profundamente, porque tinha medo de que não desse certo, ou de que o resultado não fosse o ideal? A questão central é que, quando você está apegado ao resultado, você não está realmente vivendo o presente. Você está apostando a sua felicidade em algo que não pode controlar. E isso é uma receita quase certa para a frustração. Veja novamente o exemplo de Van Gogh. Durante toda a sua vida, ele não vê praticamente nenhum quadro. Se ele tivesse pintado com o único objetivo de agradar os críticos da época e vender suas obras, ele teria desistido muito cedo, pois não teria tido o retorno esperado. Mas ele não pintava para vender. Ele pintava porque pintar era sua essência, era o que o fazia sentir-se vivo. E hoje seus quadros são tesouros inestimáveis, admirados e valorizados em todo o mundo. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. E se você começasse a fazer as coisas pelo simples prazer de fazê-las? E se o seu trabalho, o seu amor, sua arte não fossem mais um meio para um fim ou objetivo externo, mas um fim em si mesmos? O autor conta a história de Emily, uma jovem que sempre sonhou em ser cantora. Desde pequena ela cantava em casa, nas festas de família, na igreja. Todos diziam que ela tinha talento. Mas quando se tornou adulta, Emily foi dominada pelo medo. Ela pensava: e se eu tentar e falhar? E se rirem de mim? E se minha voz não for tão boa quanto eu penso? Por anos, ela guardou esse sonho na gaveta. Até que um dia, já com 40 anos, ela decidiu que iria cantar. Não importa o que acontecesse com o resultado. Ela se inscreveu para cantar em um pequeno bar da cidade. E quando chegou a noite da apresentação, lá estava Emily, com as mãos tremendo, a voz um pouco trêmula no início, mas cantando. Quando terminou, houve uma salva de palmas calorosa. Não foi uma plateia de milhares de pessoas. Não havia um contrato com uma gravadora esperando. Mas Emily estava radiante porque pela primeira vez na vida, ela cantava não para agradar a ninguém, mas porque sua alma precisava daquela expressão. É aqui que está o grande segredo. Quando você desapega do resultado, você se liberta do medo. Por quê? Porque não importa mais se você será aplaudido ou criticado. O ato de viver em total alinhamento com a sua essência e o seu propósito já é a vitória em si. O autor nos convida a pensar agora: o que você faria se o resultado não importasse? Que decisão tomaria se soubesse que não precisa provar nada para ninguém? É crucial entender que libertar-se do apego ao resultado não significa ser passivo ou desistir de agir. Pelo contrário, significa agir com amor, paixão e intenção, dando o seu melhor, mas sem amarrar sua felicidade ao desfecho. Significa compreender que o processo, a jornada, o fazer, é tão ou até mais importante que a chegada. E, mais ainda, quando você desapega, algo mágico acontece. O universo, de alguma forma misteriosa, começa a conspirar a favor de quem está vibrando em amor e liberdade, e não mais em medo e controle. Você começa a atrair naturalmente oportunidades e pessoas que ressoam com a sua verdade mais profunda, e não com a sua máscara ou com suas expectativas. O autor nos desafia: escolha, a partir de hoje, viver com presença, no agora, e desapego. Faça o seu melhor em tudo que fizer, entregue-se de corpo e alma, mas solte o controle sobre como as coisas vão se desenrolar. Confie no processo, superando os bloqueios internos, a voz silenciosa que te impede de ser quem você é. Você já parou para realmente pensar no que, lá no fundo, está te bloqueando? O que dentro de você mantém o freio de mão puxado,
enquanto uma parte da sua alma grita por liberdade, por expressão, por ser quem você realmente nasceu para ser. Muitas vezes tendemos a achar que são as circunstâncias externas que nos impedem. A falta de dinheiro, o julgamento das pessoas, o medo do fracasso, a falta de oportunidades. Mas a verdade, como o autor nos revela, é outra. O que te impede de ser quem você nasceu para ser, não está fora, está dentro de você. É a voz interna crítica que, incansavelmente, sussurra: você não é bom o bastante. É a memória dolorosa de uma crítica que você recebeu anos atrás, talvez de um professor, de um parente ou de um amigo, e que você, por algum motivo, nunca conseguiu soltar, deixando-a ecoar em sua mente. É a crença inconsciente de que, para ser amado, aceito e valorizado, você precisa ser perfeito, agradar a todos o tempo todo e corresponder a todas as expectativas que os outros têm sobre você. Autor compartilha uma história emocionante que ouviu de uma mulher chamada Helene durante um de seus eventos sobre propósito e liberdade interior. Helene Lavantu se levantou no auditório e, com a voz embargada pela emoção, disse: passei 58 anos da minha vida e até hoje sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. Fiz tudo certo. Estudei, me formei, casei, tive filhos, construí uma carreira respeitável. Mas nunca foi a minha escolha de verdade. Eu sempre fiz o que esperavam de mim. Agora olho no espelho e me pergunto: onde está a Helene? Eu sequer sei quem eu sou. O silêncio na sala era quase palpável. Todos sentiam o peso das palavras dela, porque, em algum nível, a maioria das pessoas já experimentou essa sensação de estar seguindo um roteiro que não foi escrito por si mesmo. O autor olhou para Helene e disse com carinho: querida, você não está sozinha. A maioria das pessoas passa a vida tentando se encaixar em padrões, mas vou te contar um segredo. O mundo não precisa de mais cópias. O mundo precisa de você, do seu eu mais autêntico, mais vulnerável, mais livre. E ele estende essa pergunta para nós, leitores: quantas partes suas você deixou para trás na tentativa desesperada de ser aceito? Quantos sonhos, paixões e talentos você abandonou ou escondeu para se adequar ao que esperavam de você? Ele confessa que entende perfeitamente como é difícil romper com esse padrão, porque ele mesmo passou anos de sua vida agradando, buscando aprovação e tentando ser a versão de Wayne Dyer que o mundo queria ver. Ele sorria em entrevistas. Mesmo quando estava exausto, aceitava convites para eventos, mesmo quando seu coração gritava para ele ficar em casa. Por quê? Porque no fundo, ele tinha medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser esquecido, medo de não ser bom o suficiente aos olhos dos outros. Mas houve um ponto de ruptura em sua vida. Quando foi isso? Ele estava em uma sessão de autógrafos, cercado por pessoas maravilhosas, cada uma delas segurando um exemplar de seu livro com gratidão nos olhos. E ainda assim, no meio daquela multidão e daquele aparente sucesso, ele se sentia vazio. No meio daquela agitação, uma pergunta ecoou claramente em sua mente: Wayne, você está sendo quem você é? Ou quem eles querem que você seja? Foi nesse exato momento que ele percebeu que estava vivendo uma mentira. E ali naquele instante começou sua verdadeira libertação. Como ele iniciou sua libertação? Ele passou a dizer não mais vezes para coisas que não ressoavam com suave, passou a escrever sobre o que realmente o movia e o apaixonava. Mesmo sabendo que alguns leitores poderiam não gostar ou criticar, ele passou a falar verdades incômodas em suas palestras, sem se preocupar em ser sempre politicamente correto. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu algumas pessoas pelo caminho, menos aqueles que só se conectavam com sua máscara, ou com a versão que ele tentava projetar. Mas ele também ganhou outras pessoas, aquelas que ressoavam profundamente com seu eu verdadeiro e autêntico. O autor compartilha outra história inspiradora, desta vez de um homem chamado Victor, um músico que ele conheceu em uma palestra, na Califórnia. Victor trabalhava em um escritório das 9 às 17 horas, mas seu verdadeiro sonho, sua paixão, era viver de música. Quando ele contou sua história, disse: passei anos compondo músicas, mas nunca tive coragem de mostrar para ninguém. E quando penso em largar o emprego para me dedicar à música, uma voz na minha cabeça diz: e se você fracassar? E se rirem de você? E se te chamarem de irresponsável? O autor olhou para ele e disse: Victor, você já percebeu que essa voz não é sua? Ela é um eco de tudo que te disseram ao longo da vida. São as palavras de pais, professores, chefes, que ficaram gravadas em sua mente como se fossem verdades absolutas. Mas vou te perguntar algo. Se você ignorasse completamente essa voz, o que você faria? Victor ficou em silêncio por alguns segundos. E,
Com lágrimas nos olhos, respondeu. Eu pegaria meu violão e começaria a tocar em cada esquina, em cada barzinho, em cada praça, até que a música fosse suficiente para me sustentar. O que aconteceu com Victor? 2 anos depois, o autor recebeu uma carta dele. Victor havia largado o emprego, gravado um álbum independente com suas próprias músicas e estava viajando pelo país, fazendo shows em pequenas casas de espetáculo. Ele escreveu: Wayne, talvez eu nunca fique famoso. Talvez eu nunca ganhe milhões, mas eu nunca me senti tão vivo. E é essa a mensagem que o autor quer que você entenda. Ser quem você nasceu para ser não significa que sua vida será livre de riscos ou desafios. Pelo contrário, significa viver com coragem. Significa que, mesmo diante do medo, você escolhe dar o próximo passo na direção da sua verdade mais profunda. Então, pergunte a si mesmo agora: o que te prende hoje? É uma preocupação constante com o que os outros vão pensar de você? É o medo de perder o emprego, que te dá segurança mesmo que você não goste dele? É o temor de não ter dinheiro suficiente para suas necessidades, ou de decepcionar sua família, que talvez tenha planos diferentes para você? O autor entende cada um desses medos porque ele mesmo já os sentiu intensamente. Mas ele sabe de uma coisa, com absoluta certeza: nenhum desses medos é mais poderoso do que o chamado da sua alma. Como você pode começar a romper essas correntes invisíveis? Você pode começar aos poucos, dando pequenos passos. Pode começar dizendo sim para as coisas que realmente ressoam com seu coração e sua verdade, e aprendendo a dizer não para aquelas que não se alinham com você, mesmo que isso desagrade alguém. Pode começar ouvindo mais a sua intuição. Aquela voz interna sabia que te guia menos e menos a opinião barulhenta dos outros. E lembre-se sempre, o mundo não precisa de mais pessoas tentando desesperadamente se encaixar em moldes. O mundo precisa de pessoas inteiras, autênticas e corajosas o suficiente para viverem sua própria e única verdade. Despertar para uma vida autêntica e livre ao longo desta jornada de reflexão. Compreendemos que viver sob o peso do medo do que os outros vão pensar é de fato como estar confinado em uma prisão invisível. Essa prisão nos impede de viver plenamente, de expressar nossa essência e de perseguir os sonhos que verdadeiramente acendem nossa alma. Entendemos que o chave fundamental para nos libertarmos dessa condição não está em buscar aprovação externa, mas sim em despertar para a nossa própria verdade interior. Aprendemos a reconhecer que elogios e críticas são, no fim das contas, apenas sons no vento. Eles não têm o poder de definir nosso valor intrínseco ou de mudar quem realmente somos. Também exploramos como o apego excessivo aos resultados nos aprisiona, tornando nossa felicidade refém de circunstâncias externas e incontroláveis. Descobrimos que a verdadeira liberdade e a paz interior florescem quando conseguimos agir com amor, paixão e intenção, dedicando-nos ao processo e à experiência em si, sem amarrar nossa alegria ou nosso valor ao desfecho final. A história do pintor Van Gogh e de tantos outros nos mostra que a autenticidade e a fidelidade ao próprio propósito são o que perdura, independentemente do reconhecimento imediato. As histórias inspiradoras de pessoas como Carla, Suzanne, Emily, Victor e Helene, que compartilharam suas jornadas de superação, reforçam a poderosa mensagem: a coragem de ser você mesmo, mesmo que isso implique desapontar algumas pessoas ou enfrentar críticas, é o caminho para uma vida mais genuína. E essa coragem nos permite romper com as crenças limitantes internas, aquela voz que nos diz: você não é bom o bastante, e nos liberta para construir uma realidade alinhada com nossos valores mais profundos. No cerne de tudo isso, existe uma verdade simples, mas revolucionária. A busca incessante por aprovação é muitas vezes o reflexo de uma crença equivocada de que não somos bons o suficiente por nós mesmos. No entanto, a verdade é que você não precisa provar nada para ninguém. Você já nasceu inteiro, completo e absolutamente digno de amor e respeito, exatamente como você é. O universo, em sua infinita sabedoria, não comete erros. Se você está aqui, neste vasto universo, é porque possui um papel único e insubstituível a desempenhar. Portanto, para encerrar, convido você a uma reflexão final e poderosa. O que você faria amanhã se tivesse a certeza absoluta de que ninguém, em lugar nenhum, te julgaria? Que tipo de vida você escolheria para si mesmo, se soubesse, sem sombra de dúvida, que não precisa de aplausos ou validação externa para ser feliz e completo? Comece, a partir de agora, a dar pequenos e corajosos passos em direção a essa vida. Você merece ser, verdadeiramente, quem você nasceu para ser.